administração, ela surge lá no século XVIII, quando começaram a pensar nos cargos de ministros, no que é que se deveria fazer para conseguir administrar o Estado. O que é que acontece com a administração? Ela vai perdendo, e aí tem um determinado momento que se discute também a possibilidade de se separar a administração como ciência e da política, né? Aí discute, não dá para a gente separar, né? Uma coisa está imbricada à outra. E aí, dado o desgaste, quando é que nós começamos? Isso vocês vão ver, viu, mais aprofundadamente. Eu só estou dando uma pincelada no que vocês vão ver lá na disciplina que a gente dá durante o semestre inteiro de gestão. Mas quando começou a discutir a administração na perspectiva científica, é quando começa, aí vocês já devem ter ouvido falar, em Theil, em Fayol, né? Aquela coisa dos tempos e movimentos, da produtividade. É só para sinalizar para vocês que coisas que hoje nós discutimos e tem uma história, né? Ontem vocês devem ter ouvido o professor Jair Nilson que muito do que nós vivemos hoje é a história do Estado brasileiro, né? É a nossa história, de como foi esse processo, né? Clientelista, patrimonialista, tudo isso que a gente sabe que nós vivemos hoje na administração pública. Bom, então, o que é que aconteceu? Com o desgaste do termo administração, gestão é uma expressão definida que veio lá da França, né? Contendo todos os elementos que contempla a administração. Ou seja, planejar, controlar, administrar, enfim, definir recursos, tudo que envolve, né, o processo de gestão, que passa por formular políticas, por implementar políticas, quais os recursos necessários para o processo de implementação de políticas. E gerência é um termo que vem da área privada. Na maioria das áreas, nem se define claramente entre gestão e gerência, mas na saúde, e está lá na nossa NOB 96, nós tratamos como gestão de sistemas, mais ou menos o que ela diz, e gerência de unidades, né? Quando pensamos em gestão de sistemas, nós pensamos para a saúde um gestor, um secretário estadual de saúde, por exemplo, né? Eles têm que pensar em todo o processo de formulação de políticas, definir um plano, né, estadual de educação, e para esse plano, um conjunto de estratégias e de ações para ele ser operacionalizado. A gerência é das unidades, as unidades que operacionalizam a política, né, que são os operadores da política. Então, na saúde, nós fazemos essa distinção, né, entre gestão do sistema, que é mais amplo, e gerência das unidades. Aí nós podíamos discutir aqui, dentro da administração, o nível macro, meso e micro, que é da microprática, mas não é objeto deste curso Oi? Macro, meso e micro, mas não, claro, cabe, né? Não dá, senão a gente vai ficar aqui e o curso é um curso de introdução para que vocês possam se preparar melhor para o mestrado. Ficou claro? Então, só para dar porque essa área de gestão é muito interessante, né? Porque todo mundo acha que pode fazer. Mas tem um conjunto de competências e habilidades. E tem uma outra questão, né? Por onde quer que a gente passe na graduação, ninguém sai habilitado para a gestão, né? Nós temos feito um esforço grande, né? Foi uma das coisas que nós pensamos, inclusive, quando desenhamos o curso de graduação em saúde coletiva, mas é uma coisa que pode ser assumida por qualquer um de nós, né? É aquela discussão de núcleo e campo. Tem ações que são específicas do profissional, mas a gestão ela pode ser exercida por qualquer um de nós. Agora, requer um conjunto de competências e habilidades que exigem, portanto, que nós tenhamos um aparato, né, de conhecimento que possa dar conta, porque nós podemos fazer a opção, por exemplo, por um planejamento, né, bem feito, organizado, ou por trabalhar no que ocorrer, né, sem um planejamento que seja um planejamento. Pensei que estivesse levantando a mão para falar alguma coisa. Um planejamento com bases, né,
numa análise situacional, a partir da análise de problemas, nós pensamos as alternativas, a partir das alternativas, as estratégias para implementá-las, e fazemos, inclusive, análises de situação para ver qual é a melhor agenda a estabelecer num processo de gestão. Então, dito isso, vamos para a nossa discussão de modelos de gestão. Bom, então, para discutir o que é modelos de gestão, vocês viram, eu acho que eu até botei aqui, deixa eu ver o que vocês discutiram ontem, hoje de manhã, com o Eugênio, né? Então, os componentes do sistema: infraestrutura, organização, gestão, financiamento e prestação da atenção. Quer dizer, como os serviços de saúde são prestados. Isso é o modelo de atenção ou o modelo assistencial. Então, com base nisso e fazendo um link com todo o processo de discussão que vocês tiveram, nós vamos discutir sobre este tema. O debate central sobre como se organizam esses serviços e como as práticas de saúde vão sendo reorientadas. O debate conceitual, o que é mesmo um modelo de atenção, como é que ele se define, e as opções políticas que são colocadas para os gestores do SUS, né? E aí é realmente uma decisão política. Se eu quero fazer mudanças, se eu quero manter o que está, se eu quero fazer uma transformação mais ampla desse modelo de atenção à saúde, e isso são opções que se fazem e, a partir daí, se desenham agendas, metas e propostas, né? Quando definimos prioridades num plano, é com base naquilo que está posto como definição, plataforma política, né? Enfim, esse e aí, em relação a essa dimensão importante para a elaboração de um modelo, vocês já tiveram elementos suficientes para ter clareza, né, do percurso que fizemos e o quanto foi e se constituiu numa luta a defesa e construção do Sistema Único de Saúde. Eu acho também que muitos sairão daqui militantes do SUS, né? E o quanto nós precisamos agora estar atentos para não permitir que esse SUS seja desmontado, né? Com todos os desafios que ainda estão postos a este sistema, né? E nós sabemos que tem muitos desafios, muitos de vocês estão inseridos no sistema de saúde e sabem de todas as dificuldades, mas também não podemos deixar, né, de apontar e de reconhecer todos os avanços que tivemos ao longo desse percurso. Então, essa é uma outra questão importante. Então, quando a gente pensa em modelo, se esse slide não já tivesse sido colocado aí, que eu já coloquei, mas perguntar a vocês o que é um modelo, né? E, às vezes, quer dizer, o que é um modelo? Né? Usando o senso comum da definição e do conceito de modelo. É algo que podemos nos espelhar como, né, imagem objetivo, né? É algo desenhado como aquilo que queremos alcançar. Então, você tem um conjunto de definições de modelo que vai do senso comum, né, a determinados padrões que se desenham, né, para enquadrar e normatizar processos. É um campo científico, né, de conhecimento que incorpora uma série de lógicas, fundamentos, racionalidades, definições e conceitos, e nós vamos trabalhar, para nós nos interessa, a definição do modelo de assistência à saúde. Né? Então, definir modelo envolve um conjunto dessas racionalidades que nós falamos aqui. Bom, então, um modelo pode ser um desenho, né, um desenho que inspire o modelo da reforma desse auditório que eu queira fazer. É um desenho, é um modelo arquitetônico, é uma imagem que eu faço daquilo que eu quero alcançar. Tem um modelo teórico, e é esse modelo teórico que nós vamos ver daqui a pouco em relação à assistência à saúde, ao modelo de atenção à saúde. Pode ser um modelo matemático, pode ser um modelo de atenção.
né? Este modelo de atenção envolve características, fundamentos, lógicas que orientam as ações, adoção de tecnologias utilizadas para a implantação deste modelo que eu defino previamente, qual é o modelo de atenção que eu quero, meios de trabalho em situação concreta. Então, quando nós falamos de processo de trabalho, nós estamos falando de agentes, nós, profissionais de saúde, nós estamos falando de tecnologias, tem as tecnologias, como diz o Merri, as leves duras e as duras, né? As duras é o equipamento, é o tomógrafo que eu uso aqui no hospital, são os equipamentos mais hard, né? As leves duras, todo o conhecimento que nós adquirimos para melhor desenvolver o nosso trabalho. E as leves vão da nossa capacidade de, por exemplo, enquanto um profissional, enquanto gestor, ter habilidades nas conduções de processo, habilidades na condução de uma equipe, habilidade nas relações interpessoais, habilidades de escuta, enfim, um conjunto de características que fazem com que o nosso processo de trabalho flua de uma forma ou de outra. Né? Aí eu costumo dizer, para o bem ou para o mal. Né? A depender de como nós, sujeitos da saúde, que fazemos a saúde, e a saúde só se faz com gente, né? É uma área, inclusive, também vocês devem ter, alguém já pode ter falado, nós temos hoje inseridos no sistema quase 3 milhões de trabalhadores da saúde. Então, é um setor bastante importante para a economia, né? E envolve toda essa complexidade que precisamos analisar ao pensar e desenhar o modelo de atenção que queremos. Então, essa é uma informação importante. Aí vem a definição. Né? Quando eu penso no modelo de assistência à saúde, qual é a definição que eu posso tomar como o que é um modelo assistencial? São formas de organização das relações entre sujeitos, profissionais de saúde e usuários, mediadas por tecnologias materiais e não materiais, utilizadas no processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir sobre problemas e necessidades sociais de saúde historicamente definidas. Dentro dessa definição de modelo de atenção, nós temos um conjunto de outros aspectos que têm que ser desdobrados para que a gente possa estabelecer quais são as relações entre esses sujeitos que acontecem nos processos de trabalho. O que é que a gente vive hoje e qual é a nossa grande preocupação em relação à força de trabalho em saúde? E não é um problema apenas do Brasil, é um problema global. Os rumos, né, que isso está tomando. Dona Ângelo, que foi uma importante teórica, né, da saúde coletiva, ontem Jair Nilson deve ter falado nela, lá atrás já disse, a preocupação dela naquela época era com a questão da exacerbação da especialização e subespecialização. E ela falava da proletarização dos profissionais de saúde. Hoje a gente fala em precarização dos trabalhadores da saúde. Com o crescimento das terceirizações, isso vai ficando muito mais problemático. E você imagine o que é para um gestor administrar, muitas vezes, dentro de um mesmo espaço, profissionais com 5 vínculos diferentes. Um é estatutário, o outro é seletista, o outro é temporário, o outro é bolsista, o outro presta um serviço por pessoa jurídica ou por projeto. Então, você tem uma diversidade de vínculo hoje, dentro de um processo de trabalho, onde as funções são semelhantes, né, e os vínculos são diferentes. Eu apresentava os dados para a Secretaria de Saúde, que nós fizemos um estudo com todos os trabalhadores da saúde do Estado, e eu mostrava que daqui a 10 anos,
né, porque nós fizemos um estudo das condições de trabalho e da relação dessas condições com o adoecimento, nós fomos buscar todas as condições que envolviam o processo de trabalho, de todas as categorias, né, e não só de nível superior, mas também de nível médio. E uma das preocupações, quando nós analisamos o tempo de serviço, é que, se não houver concurso, daqui a 10, 15 anos, os estatutários desaparecerão do Estado. Né? Então, essa é uma questão de extrema importância quando nós defendemos a realização de concursos. Porque a tendência é que a gente vá diminuindo, quer dizer, o que é a tendência é analisar, a partir do contexto atual, né, a possibilidade de construção de cenários. Então, quando a gente pensa em tendência, né, e o que é que pode acontecer para frente, nós temos que desenhar algumas possibilidades. Algumas mais otimistas, outras mais pessimistas e outras mais realistas, digamos assim. Se a gente quiser dar, né, fazer um exercício aqui de construir cenários diante do que estamos vivendo hoje. Então, essa é uma preocupação importante. E quando a gente pensa na força de trabalho, nós temos que pensar em como selecionamos, como distribuímos, ou seja, a importância de se fazer o dimensionamento e como mantemos essa força de trabalho vinculada a um projeto. Se a gente falar de UFPA, como vamos manter os nossos funcionários o tempo todo até se aposentar, né? E não ficar 2 anos e fazer outro concurso porque não oferecemos possibilidades de carreira. Aí tem uma série de fatores que universidade, Estado, tem que se preocupar quando nós falamos de recursos humanos, né? Quando nós falamos de manter os trabalhadores vinculados a um projeto de Sistema Único de Saúde, a um projeto de universidade, a um projeto, né, e a um projeto de uma organização. Então, essas são questões fundamentais e não simples que temos que pensar em relação a quando pensamos os nossos modelos de atenção. Né? Por que nós precisamos ter o programa Mais Médicos? Porque nós não tínhamos profissional fixado em áreas de difícil acesso, por exemplo. Quer dizer, foi um movimento feito para suprir uma necessidade. Um movimento de caráter emergencial, né? Era o que podia ser feito naquele momento, mas é uma questão que tem que estar na ordem do dia. Porque, por exemplo, não tem um contrato de trabalho. Esses médicos são bolsistas, então é uma questão de vínculo que nos preocupa. Né? Então, tem todo esse rol, né, de discussão, quando se pensa no modelo de atenção, que nós não podemos abrir mão de discutir, de debater e, principalmente, de compreender, para argumentar melhor. E aí são 3 as dimensões que nós precisamos ter claro ao pensar no modelo assistencial. Uma é a dimensão gerencial. Tecnologias de gestão, de controle, de avaliação e regulação. A organizativa, ou seja, hoje nós discutimos e pensamos os modelos a partir de regiões de saúde. Né? Então, como está desenhado o plano diretor de regionalização dos estados, quando falamos da saúde? Como está desenhado o plano de investimentos desse estado? Tudo isso compõe essas 3 dimensões, esse tripé do modelo assistencial e o técnico assistencial, que envolve a relação entre práticas que são mediadas, como eu disse, por tecnologias e que envolve as questões de promoção, de prevenção, de recuperação e de reabilitação da saúde. E essa concepção, ela contempla os 3 níveis que eu disse aqui que nós não íamos aprofundar, que de manhã, quando falou de sistema, Eugênio referiu, né? E vocês, com esses elementos, podem situar dentro da concepção desse modelo, ou seja, esse modelo é formulado no nível macro, onde se definem as grandes e se formulam as grandes políticas, é pensado
com um conjunto de elementos que viabilizam a sua implementação, e aí essa implementação, ela precisa acontecer no nível meso e micro. E hoje, só para dar um exemplo a vocês, qual é a grande preocupação quando pensamos no modelo de atenção à saúde? É a conformação de redes, né? Então, muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, na rede cegonha, né? A rede cegonha foi um desenho pensado para, e isso decorrente, inclusive, de análise sobre a mortalidade materna, neonatal. Então, que elementos foram sendo pensados na formulação dessa rede? E rede significa, qual é a unidade da rede? A unidade da rede é o vínculo. Então, eu preciso construir qual é a tessitura dessa rede para que ela possa funcionar como rede, né? E para ela funcionar como rede, tem um conjunto de elementos, desde os objetivos que eu traço até as responsabilidades de cada um dos componentes dessa rede. E como se dá o fluxo entre essa rede e quais são os resultados que eu espero dessa rede. E todo o processo, tanto rede como todo o processo de gestão coletiva, envolve um pensar, né, nesse fluxo e nessa articulação entre redes, entre qualquer gestão de processos coletivos, enfim, a integralidade, tudo isso precisa ser devidamente pensado com as responsabilidades devidamente distribuídas dentro desse modelo. Tem um autor que ele diz, uma coisa é nós falarmos de rede em si. A outra coisa é nós falarmos de rede para si. Na rede em si, eu posso dizer, eu tenho uma rede de atenção hospitalar, né? Se eu considero o conjunto de hospitais que estão, por exemplo, sob a gestão do Estado. Então, eu tenho uma rede de atenção hospitalar. Mas até essa rede funcionar como rede, significa que precisa se estabelecer uma relação entre as diferentes unidades. Por que é que, às vezes, hoje você tem, mas eu vou colocar aí, mas hoje você tem uma central de regulação, né, no Estado. Por que você riu, Eliette? A central de regulação vem com um propósito, né? É o espaço onde você teria o retrato do que está acontecendo na rede hospitalar, por exemplo, e qual é o ideal, qual é a imagem objetiva, qual é o modelo que se quer. Que quem está fazendo a regulação, tendo o mapeamento de onde tem vaga e onde não tem, possa distribuir, né, de forma muito mais competente e ancorada em dados, quando o SAMU chega com um paciente, para onde eu levo? Pode levar para o Roberto Santos, pode levar para o HGE, pode levar para o UPS, entendeu? Então, esse é o desenho do que se quer. E foi bom você dar risada, porque entre o que se quer e o que se pode, entendeu? Aí o velho Marx já dizia, fazer a história a gente não faz como a gente quer, nós fazemos com as condições que nós temos, e nesse processo, né, de construir os modelos, passa condições de trabalho, passa a forma de pensar de diferentes profissionais que estão nesse contexto, passa os que apoiam, passa os que resistem, os que querem, os que não querem. Então, não basta, por exemplo, chegar um secretário com um grande projeto e dizer vamos, porque não basta ele querer, né? Entre ele e tudo o que precisa acontecer, existe um conjunto de fatores e variáveis que são fundamentais para que o processo dê certo. Além da vontade política, tem também a vontade dos sujeitos usarem o sistema, porque é outra coisa importantíssima. Nós temos diferentes sistemas de informação na saúde, têm e comportam um conjunto de dados. Mas, às vezes, aí pode ir pela rotina,
pelo cotidiano, pela falta de tempo, mas o fato é que essa é uma outra questão, que é um nó crítico. Manter atualizado os dados do sistema. Né? E para esses dados estarem atualizados, eles precisam ser alimentados. Né? E isso é fundamental para a gente. Porque, principalmente, quando falamos de gestão. Para fazer gestão, você precisa ter subsídios para tomar decisão. E você toma decisão com informação. Né? Se essas informações são fidedignas, eu, com certeza, vou tomar decisões muito mais, que terão muito mais sucesso, não é isso? Se eu tenho informações equivocadas, eu posso, né, tomar decisões equivocadas. Então, quer dizer, é a importância da gente entender, né, cada um de nós, do lugar que nós falamos e do lugar que nós estamos, a importância do registro das informações. Provavelmente, na próxima sexta, o professor Eduardo dará para vocês esses elementos do sistema de informação, né? Que é, inclusive, uma área sobre a qual ele se debruça. Né? E como isso é fundamental para que a gente ande bem no desenvolvimento do nosso modelo de informação. A regulação, por exemplo. Quer dizer, se eu não tenho atualizado diariamente quem entra e quem sai, leito disponível, leito indisponível, aí eu não consigo organizar. Eu não consigo organizar isso. Né? Não vai ter, mesmo que eu tenha 3 leitos na UTI, se aquilo não está contemplado, a regulação não vai saber. Aí o que é que acontece? Aí começa, aí a ligação no telefone, o amigo que está lá na UTI do Roberto Santos, e aí ele trabalhar, ele vai me dizer se tem ou não tem vaga, aí eu ligo para alguém que eu conheço no HGE, e fica porque também é extremamente desgastante alguém estar com uma pessoa na ambulância, né? E sem saber para onde vai levar. Então, tudo isso são questões, é o efeito dominó. Né? Se um cai, você pode derrubar uma série de outros dentro de um processo de trabalho. É por isso que hoje, gente, nós não podemos mais falar quando falamos de educação permanente, de qualificação, não dá mais para pensar isso de forma individualizada ou por categoria profissional. Ou nós pensamos na interprofissionalidade, pensamos nos processos e a partir dos processos fazemos as qualificações, ou nós não vamos conseguir avançar. Né? Essa é uma questão que nós temos que enfrentar. Quer dizer, hoje toda a nossa discussão em termos de formação para a saúde é dentro da interprofissionalidade. Né? Eu gosto muito quando eu vou dar política de saúde na graduação, que tem aluno da medicina, aluno da enfermagem, do IAC, da físio, da fono, de odonto, porque isso produz, né, dentro do grupo, possibilidades de você discutir a função e a importância do trabalho em equipe. Né? E essa é uma questão que hoje nós temos um conjunto de até novas profissões, né, dentro da saúde, de novas ocupações, vai se complexificando, e quando a realidade vai ficando complexa, nós temos que pensar também de forma complexa. Né? Então, é isso que tem nos desafiado sempre na construção e discussão dos modelos de atenção à saúde. Sistema de saúde envolve aqueles elementos todos. Uma rede depende do tamanho da rede. Se eu tenho uma rede de atenção hospitalar, né, essa rede vai envolver todas as unidades, e aí o ideal é que seja, porque o que é que a gente tenta, na perspectiva da integralidade, defender? Que as redes conversem e que os níveis de atenção também conversem. Então, o ideal é que eu tenha rede. E quais são os níveis de atenção? Você tem a atenção básica, né, que a gente chama de atenção primária, porque entende que básico não pode ser lido como primitivo, né, e que a atenção primária é fundamental, inclusive porque eu tenho as causas evitáveis que eu posso impedir se eu tenho uma boa atenção primária que chegue aos hospitais. Casos, por exemplo, de infarto, de AVC, se eu tenho um bom trabalho feito no território, eu posso impedir
muitos problemas, né? Então, o ideal é que na pirâmide dos níveis de atenção, eu tenha 80% dos atendimentos a nível de atenção primária e 20% na média e alta complexidade. É isso que a gente espera, e é por isso que a gente defende a política de promoção da saúde, né? Tem países onde o profissional de saúde, ele é gratificado pelos casos que caem das doenças cardiológicas, por exemplo, né? Então, nós temos uma sociedade, ontem vocês ouviram isso, eu tenho certeza, medicalizada, né? Onde o hospital ainda, né, é o centro. Então, esses são elementos que a gente define como modelo, né, que a promoção da saúde tem um lugar, mas ainda não alcançamos, mas não podemos desistir. Isso nós não... Então, nós temos unidades de prestação de serviço. Nós temos unidades de produção de serviço, que é os estabelecimentos, a rede de atenção hospitalar, rede de atenção à mulher, rede cegonha, rede de saúde mental. São redes que incorporam serviços para atender, fortalecer o funcionamento em redes para que os sistemas funcionem melhor. E os sistemas é o conjunto dessas redes, né, que precisam dialogar. Processo de prestação de serviço, aí a gente pode ter, aí eu costumo dizer que nós podemos ter modelos que atendam o que chegar, se ele puder atender, ele atende, se ele não puder atender, ele não atende. Ele pode ter um modelo de oferta organizada, ou seja, eu tenho clareza do que naquele território onde a unidade se situa, qual é o perfil epidemiológico da população, quais são as maiores demandas. Eu faço uma análise prévia e, em seguida, eu defino as ações programáticas daquela unidade. Uma coisa é você definir isso pelas necessidades. A outra coisa é você oferecer um elenco de coisas, um menu, e a pessoa... E aí, o que é que acontece? Se eu só tenho o ginecologista, mesmo que o menador seja do coração, eu vou chegar lá me queixando de algo que me faça chegar ao ginecologista, porque é um médico que vai atender, e aí lá eu relato o meu problema. Então, é como se é a ponte que tem para chegar, né? E aí cada um lança a mão do que pode, né? Por que é que chegam casos em emergências que podiam ser resolvidos? Porque não são. Né? Se não são resolvidos no lugar, a pessoa que está com a dor, ela vai procurar onde é que ela pode ser atendida, né? Então, essas são questões que envolvem esses modelos e a organização dessa prestação de serviços e dessas práticas que precisam ser organizadas. E aí as práticas de promoção, de prevenção de riscos, tratamento e reabilitação. Defesa da vida é um outro modelo, aí nós vamos ver que tem modelos sendo pensados em relação à melhoria desse projeto assistencial, desse projeto de atenção à saúde. O modelo hegemônico, que vem centrado no indivíduo, na cura da doença, na coisa muito mais biológica do processo, na medicina curativa, na medicalização dos problemas. Nós temos ainda uma sociedade muito medicalizada, gente. A poção mágica é o remédio depois da indústria de armamento. A mais rentável é a de medicamento. O dono da farmácia está pouco se importando a consequência que o remédio vai fazer. Essa é a verdade. E é como você disse, mesmo com todas as proibições de se vender, por exemplo, antibiótico sem a receita, você está dizendo o quê? Compra-se remédio nas farmácias sem a receita. Porque essa é uma questão também, né? As coisas que nós conseguimos muitas vezes erradicar estão voltando, né? Quer dizer, tem cabimento. O número de casos de tuberculose, como nós temos, né, vivido hoje, o número de casos de sífilis congênita, gente, é algo assustador, né? Então, são questões que nós precisamos nos debruçar, porque que doenças que já tinham saído, inclusive, né, que eram consideradas, não podemos
e voltam, né? Então, essas são questões importantes para, dentro da discussão dos modelos, a gente está refletindo. E aí, aquele modelo das campanhas, né, que vocês assistiram no filme, foram as primeiras ações, né, e desenho da saúde pública, e é isso que hoje, quando a gente fala em saúde coletiva, nós queremos chamar atenção para que a saúde pública não é algo tão reducionista, centrado em campanha, mas é algo, campanhas é algo muito, muito maior, né, que vai além das campanhas sanitárias, que depois, aí fazendo essa trajetória que vocês assistiram ontem no filme, depois muitas campanhas se institucionalizam e viram programas, né, no Ministério, programa tuberculose, o programa da AIDS, aí você tem um conjunto de programas para atender a determinadas situações, até você chegar num sistema de vigilância em saúde, né, e que a gente defende a vigilância em saúde numa perspectiva muito mais ampla, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, no modelo assistencial hegemônico, quer dizer, hoje nós falamos em equipes, né, num primeiro momento estava centrado na figura do médico. Falamos no modelo hegemônico em doenças e doentes. Aqui a gente quer falar na saúde. Meios de trabalho, a tecnologia médica, formas de organização, serviços de saúde, locus privilegiado, os hospitais. Então, a fragmentação, especialização do cuidado, a baixa oferta de ações de promoção e de prevenção, a incorporação tecnológica, a crítica, né? Nós falamos aqui utilizamos medicamentos e utilizamos também tecnologias de forma a não fazer um debate e criticar esse uso. Essa é outra dimensão importante. A baixa capacidade regulatória, a ausência de integração vertical entre os diferentes programas, multiplicidade de porta de entrada no sistema. Qual era o desenho e o modelo que nós queríamos, se fosse possível, né? Que a porta de entrada fosse onde? Pela atenção primária, né? E a partir daí você, no sistema, hoje nós não podemos exigir que seja assim, porque não temos uma capacidade instalada que dê conta, né, de fazer esse caminho. Mas continuamos brigando pelo fortalecimento da atenção primária para que a gente possa, né, estabelecer um fluxo que permita, pelo menos, ser a porta principal de entrada no modelo de atenção à saúde que se desenha. Aí a demanda espontânea, ausência de base territorial, oferta definida pelos prestadores, alto custo e baixo impacto. Então, quando a gente fala em oferta definida pelos prestadores, né, é o elenco que eu digo, o que nós podemos oferecer, né, e não a necessidade, o estudo a partir das necessidades de saúde dessa população. Se a gente, para ficar mais simples, elenca os elementos estruturantes desses dois modelos, no médico privatista e no sanitarista, nós temos aí algumas diferenças em relação, por exemplo, ao objeto sobre os quais nós nos debruçamos, em um modelo e em outro, os meios de trabalho em um modelo e no outro. Vocês veem que no sanitarista já entra uma outra perspectiva, que é a educação em saúde, a importância do controle de vetores, a importância da imunização, vacinação, etc. As formas de organização desses modelos, um está centrado na rede de serviço hospitalar, o outro em campanhas sanitárias, nos programas, nos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária. Aí, nós temos a história desses dois modelos hegemônicos e agora as tendências à implementação de novos modelos. Então, nós temos duas opções, né? Ou reproduzimos esses modelos hegemônicos e continuamos tendo o hospital como centro, ou nós implementamos modelos alternativos pautados na vigilância da saúde. E aí tem um conjunto de modelos, né, que vem sendo propostos para que a gente possa avançar em relação à vigilância da saúde.
Aí, os serviços são voltados para as necessidades, a oferta é organizada, estabelecem-se grupos prioritários e os principais agravos que atingem esses grupos e se pauta numa reorientação da demanda. Eu vou passar rápido, porque isso, eu acho que Jair Nilson ontem passeou um pouquinho por isso, né? Da mesma forma, pensar o processo de saúde e doença, nós também avançamos ao longo desses anos na definição desses modelos. Desde pensar relação agente, hospedeiro e ambiente, ou seja, a saúde e a doença são respostas a diferentes causas e, discutindo essa multicausalidade, nós vamos avançando nas possibilidades, né? Então, desde a história natural das doenças, até pensar os níveis de prevenção, primário, secundário, terciário. Avançamos pela medicina comunitária, né? E aí já trazia um outro elemento além do agente, hospedeiro e ambiente, que era o papel da comunidade nesse processo. Discutimos lá em Alma Ata a importância dos cuidados primários de saúde, que são as bases para que a gente hoje tenha a estratégia de saúde da família. E chegamos na Carta de Ottawa, em 86, discutindo a importância da promoção da saúde, das cidades saudáveis, né, de investir em outras áreas profissionais para trabalharem da saúde. Hoje a gente já tem, por isso que, quando a gente pensa os NASFs, sabe o que é NASF, né? Núcleo de Atenção à Saúde da Família, é para trazer a participação de outros profissionais, a exemplo do educador físico, né? Para que a gente traga a importância, né, do exercício para a saúde. Enfim, você tem hoje unidades que têm um leque grande de, por exemplo, fisioterapeutas. Agora, para que eu componha esse núcleo, eu preciso saber o que é que vai ser demandado. Porque aí, sabe o que é que vira? Uma briga de categoria profissional. Todo mundo quer estar no NASF, né? Todo mundo deve estar no NASF. Agora, esse NASF é distribuído territorialmente, né? E, rapaz, se eu tenho um território que tem, exagerado, 70% de idosos, eu tenho que pensar, né? E montar o meu NASF para atender às características daquele território. Então, é pensar o NASF, desenhar o NASF pelo modelo. Isso é interessantíssimo. Quando nós discutimos os determinantes sociais do processo saúde e doença, nós estamos dizendo que uma coisa é discutir direito à saúde, outra coisa é discutir direito aos serviços de saúde. Nós estamos dizendo que saúde implica num conjunto de políticas que não só as políticas de saúde. E este diagrama, que foi construído e discutido depois na Comissão dos Determinantes Sociais, importantíssimo para pensar a articulação e a sinergia entre as diferentes políticas sociais. Isso sim garante muito mais uma população saudável, a saúde, do que a saúde se pensar na saúde, a saúde se pensar enquanto serviços que devem responder a processos, né, de adoecimento, ou que seja. Então, pensar a saúde, você tem que pensar, claro, que tem uma carga genética importante, né, que a gente traz, e que estamos ou não suscetíveis a determinados processos também por essa carga genética, mas essa carga pode ser potencializada ou não pelo estilo de vida que nós adotamos, mas não é só o sujeito, nem o indivíduo responsável pela saúde dele, né? Tem outras questões que são importantes, né? Tem a questão importante das redes comunitárias, do apoio das associações que esse sujeito conta. Tem a questão do emprego, do ambiente de trabalho, das condições de vida, ter ou não ter saneamento básico, ter ou não ter serviços sociais que ancorem, né, esse processo, ter ou não ter educação, né? Então, hoje, quando se pensa, o professor Maurício, um orientando dele, fez um estudo sobre, pegou aqueles municípios que tinham, por exemplo, o programa de
Bolsa Família e a estratégia de saúde da família. Alguns que só tinham uma coisa ou outra. E foi claríssimo como nós conseguimos reduzir taxa de mortalidade infantil, a queda na taxa de desnutrição, naqueles municípios que você tinha o conjunto de políticas que estavam sendo estudadas. Né? Então, esse é um exemplo de que não dá para pensar saúde isoladamente. Né? Não dá para pensar saúde sem pensar no adoecimento que o processo de trabalho pode estar causando no sujeito. Né? Não dá para pensar saúde sem pensar as consequências do desemprego. Né? Não dá para pensar... Outro estudo, as mães alfabetizadas, os filhos, né, têm uma situação... Você tem, inclusive, redução de taxa de mortalidade quando você vai observar a situação socioeconômica das mães. Né? Então, é um conjunto de elementos que, determinados por essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, refletem na saúde dos indivíduos. Né? Então, temos que ter o cuidado para não responsabilizar apenas o sujeito pela sua saúde, né? E entender que reflete nessa saúde situações muito mais complexas do que a gente pensa. Né? Então, é isso, né, que no bojo dessa discussão, dessa comissão, vários aspectos foram levantados, e aí eles construíram e trouxeram dados, né, que argumentavam a favor de se articular um conjunto de políticas para ter um resultado melhor para a população. Se tiver oportunidade, leiam o relatório da Comissão de Determinantes Sociais da Saúde. Só para situar, como eu disse que tinham propostas de modelos alternativos, além do modelo da vigilância, que eu vou detalhar no próximo slide, onde a gente pensa o território, pensa o problema e o perfil epidemiológico daquela população, a importância, e quando eu falo em planejamento participativo, é incluir dentro daquele território os diferentes sujeitos, estabelecimentos e áreas, né? Dentro do... Como? Mas é porque território é a área, né? Um distrito sanitário é um território. E nós trabalhamos com o distrito sanitário. Então, nós temos aqui o Distrito Sanitário da Liberdade, onde está o Hospital Ana Nery. Tem alguém aqui, dona Nery? Não? Em Defesa da Vida, é um outro modelo. Até do pessoal de Campinas, aí, o Gastão Wagner e seu grupo pensaram e trouxeram alguns outros elementos que nos ajudam a pensar e a avançar no modelo de atenção, que é a importância do vínculo, a importância do acolhimento, a importância da equipe funcionar num projeto terapêutico, né? E aí toda a discussão da política de humanização, da importância dessa política, da importância do atendimento bem feito. É por isso que eu disse, se a gente fizer um curso hoje, por exemplo, para as urgências e emergências, eu tenho que pegar, não um profissional do SAMU, mas eu tenho que pegar o motorista, o maqueiro, o profissional que acompanha, quem chega lá, para que entenda o processo. Porque na medida que a gente entende o processo, a gente passa a cooperar mais com o outro. Né? Porque entende também os desafios e a angústia, né, da outra pessoa, do outro colega. Então, quando eu falo em pensar em equipes interprofissionais, é pensar, né, nesse vínculo, nesse acolhimento, nessa humanização dos processos de atenção à saúde. Ações programáticas eu já referi, aí foi isso, pensando na oferta organizada, aí é o grupo de São Paulo, aí conduzido por um corpo grande de pessoas que pensaram e formularam, inclusive, a teoria do processo de trabalho em saúde, que é o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. Não sei se ontem também, em algum momento, vocês já ouviram esse nome, mas é uma leitura que será obrigatória para quem entrar no mestrado. Na hora que discutir processo de trabalho, nós vamos conversar a partir também desse referencial do Ricardo Bruno, que
que traz os elementos que eu já comentei: agente, meios, objetos, tecnologias, processos. Aí o sujeito é a equipe de saúde, não só o gerente da unidade, mas todos os profissionais, a população organizada, equipes de outros setores. Os objetos aí não é mais o sujeito, mas são os problemas de saúde, os determinantes, os riscos, os danos. Os meios de trabalho já se ampliam. Aí eu não tenho só a tecnologia dura, mas eu tenho a epidemiologia ancorando a gente para poder ter um perfil epidemiológico da população, a geografia crítica, os territórios importam, os territórios têm características próprias, aí sim a clínica, as ciências sociais aplicadas à saúde, as tecnologias médico-sanitárias integradas, as de gestão, planejamento situacional, e aí vocês vão estudar também isso, como é que se faz planejamento, o planejamento situacional, aí tem o Carlos Matos, que nos ensina, né, qual é o melhor caminho para que a gente possa pensar o planejamento. Tem o Mário Testa, e aí tem outros autores que vocês vão conhecer ao longo do processo. E o locus, né, as unidades, outros setores, domicílios, áreas, microáreas, enfim. Aí você pensa no conjunto. Para pensar a integralidade, uma coisa não está desvinculada da outra, nós temos que pensar não só nas ações de tratamento e reabilitação, mas as de promoção e prevenção, na garantia da atenção nos 3 níveis de complexidade da assistência, atenção primária, média e alta complexidade, articular as ações e abordagem integral dos indivíduos e das famílias. Então, a integralidade é um desafio constante na implantação dos nossos modelos de atenção. Então, aí o modelinho da vigilância é controlar a causa, mas controlar os riscos, controlar os danos, promover saúde, proteger e prevenir das doenças e agravos. Então, é tratamento, reabilitação, controle de danos e vigilância epidemiológica. E, claro, considerando a assistência médico, hospitalar e as ações programáticas de saúde. Aí eu tenho que falar de políticas públicas, de promoção da saúde, importância de se pensar em cidades saudáveis, atenção básica, atenção especializada, saúde da família, articulação intermunicipal, principalmente porque hoje nós trabalhamos com a regionalização, né? Então, temos que pensar em regiões. Se eu estou pensando em regiões, a Bahia tem 9 macro-regiões. As regiões, nós temos 417 municípios. Eu preciso construir meus planos regionais que dê conta, por exemplo, de definir naquela região qual é o hospital de referência. Naquela região, qual é o município que pode dar suporte a um outro que não pode. O que é que aconteceu com a descentralização? Né? De repente, os municípios começaram a assumir as ações que antes eram do Estado. E muitos não tinham como, né, assumir. Aí vem a questão do orçamento, que não tem. Aí vem a dificuldade de contratar profissional. Por isso que vem toda essa dificuldade de ter concurso, de ter seleção, de poder bancar uma folha. E aí começa a fazer as gambiarras. Você tem municípios, os menores são os mais prejudicados, né? E nessa distribuição, aí é a questão da programação pactuada integrada, que precisa ser mais, essa pactuação precisa ser levada mais a sério, porque o que acontece é isso. E muitas vezes, porque aí o que é que o gestor vai para essa pactuação? Preocupado com o recurso. Então, é pensar a atenção básica, o mais próximo possível de onde os usuários vivem e trabalham, por isso que os agentes é uma exigência que morem na própria comunidade. E atenção especializada e hospitalar, se uma oferta hierarquizada, regionalizada. Quando a gente fala de economia de escala, sabem o que é? É poder, se eu tenho um hospital para atender as emergências cardiológicas, eu tenho que garantir, até considerando o custo desses procedimentos, que eles sejam usados em toda a sua capacidade.
Então, economia de escala é isso. É eu criar, né? Eu tenho um equipamento e que ele tenha o uso que reflita a coisa do custo-benefício, né? Que reflita, às vezes, equipamentos caríssimos que ficam subutilizados. Então, eu preciso garantir que, quando eu tenho um equipamento de grande complexidade, que eu tenha utilização para esse equipamento. Então, essa é uma outra preocupação. Às vezes, você tem município deste tamanho, aí eu vou dar um exemplo que não é o caso, mas que tem 2 maternidades, quando nasce por mês, um número pequeno. Entenderam? A análise da situação é exatamente para isso. Eu preciso saber o que é que acomete aquela população para poder eu fazer um estudo do que realmente é necessário para aquela população. Quando o hospital do subúrbio foi pensado para lá, era exatamente por isso, porque não tinha naquela área. Todo mundo tinha que subir e vir para o HGE ou para o Roberto Santos. Então, quando se pensou o hospital do subúrbio, se pensou porque naquela área era uma área extremamente carente, né? Então, é esse o exemplo, né? E que a gente precisa, quando a gente pensa em regulação do sistema, a gente pensa em regulação da oferta, regulação da demanda e do acesso e regulação do cuidado. Regulação do cuidado significa garantia da qualidade da assistência que é prestada, a importância do acolhimento, do vínculo, da responsabilização dos profissionais. Então, tem um conjunto aí de questões que devem ser reguladas no sentido, né, de investimento no processo de acompanhamento para que a gente tenha resultados mais eficazes. É isso. Da mesma forma que a gente precisa regular o processo de terceirização, né? Da mesma forma que, se é alternativa a terceirizar, que se regule, né? E que se tenha o controle desse processo. Essa é uma questão que a gente vai discutir daqui a pouco. Vou dar um intervalo de 10 minutos para vocês irem tomar uma água, um cafezinho. Então, quais são os problemas e desafios que nós ainda enfrentamos no nosso modelo de atenção? O que vocês disseram aqui quando eu comecei a falar no modelo hegemônico. O modelo médico-assistencial hospitalocêntrico ainda mantém-se, né, com a hegemonia e com tendência ao fortalecimento em função das políticas de privatização da gestão de unidades públicas de prestação de serviço. São detalhes pequenos que a gente, às vezes, não se dá conta. Tinha uma orientanda minha estudando, nós fizemos uma pesquisa nacional com os agentes comunitários de saúde, e ela pegou para a dissertação dela para estudar a região Nordeste, só as questões vinculadas à gestão do trabalho. E aí nós começamos a observar. Eles se referiam à contratação, e aí a gente via que tipo de vínculo, se eram estatutários, se eram seletistas, se era vínculo temporário. E começamos a olhar os editais também. E pegamos um edital onde dizia assim, seleção de agentes comunitários, e bem pequenininho, mas pequenininho mesmo. Aí tinha assim, um asterístico e lá embaixo, local de trabalho. UPinhas. UPinhas. Era assim que estava no edital, UPinhas. O que é que significa isso? Que eles estão contratando os agentes para trabalhar em unidades de pronto atendimento, que não são unidades de atenção primária. E, portanto, tem outra lógica. Então, nós vamos medicalizando, nós vamos ampliando a clínica. São elementos, né, que a gente vai observando e que vão mostrando como, né, porque nós andamos a passos tão lentos nesses. Quer dizer, o modelo está desenhado, o modelo está proposto. A atenção primária é dita como ação prioritária, né? No entanto, vamos lá ver o financiamento que é destinado para a atenção primária. Vamos ver, né? Olha, pega todo o financiamento durante. Nós fazemos esse acompanhamento pelo observatório. Aí, se vocês não quiserem ir no site do Ministério, entre no observatório, que nós fazemos anualmente para várias políticas, financiamento, resultados daquela política, o que se implantou naquele ano e a participação social. E aí a gente vai, quer dizer, pelo
conjunto de investimentos feitos, nós podemos observar qual é a prioridade, né, que está dada na agenda governamental. Então, essas são questões importantes quando analisamos políticas. As secretarias estaduais e municipais passaram a dedicar grande parte de seus esforços e gastos na gestão do mix público-privado, e aí tem um conjunto de argumentos por parte dos gestores, não é mentira, né? Muitos, quando colocam e justificam, o que ele está dizendo é verdade, nós vamos ver daqui a pouco, mas são dados que vão dificultando modelos pensados e resultados alcançados. Então, para terminar, o problema do SUS é político mesmo, né, uma questão do que priorizar. Existem projetos em disputa, né? Principalmente, hoje, o que mais nos amedronta é o âmbito do projeto mercantilista, né? Isso também Jair Nilson deve ter falado com vocês. E como isso pode estar indo na contramão de um sistema universal de saúde, né, que a gente defende no movimento da reforma sanitária brasileira. Então, esses são alguns aspectos em relação ao modelo de atenção que a gente precisa estar atento. Então, quando a gente fala de gestão do SUS, nós falamos da legislação e das regras, leis, normas, portarias, que foram desencadeadas a partir dos anos 90 para o processo de implementação do SUS. Tem um artigo muito interessante que o título dele é Esculpindo o SUS a golpes de portaria. Né? E ele é muito interessante porque as portarias, elas dão as diretrizes para a implementação de processos. Foi assim com a primeira NOB, né, quando implementamos o processo de descentralização. E aí nós temos a NOB 93, a NOB 96, depois a NOAS, que define a regionalização, e fazem parte das regras, né, para implementação do Sistema Único de Saúde. Na gestão e organização do SUS está a estruturação político-institucional, modelo organizacional, temos um Estado federativo, tem as autonomias a nível de gestão, tem outra questão que vocês discutiram também ontem, talvez um pouco hoje de manhã, que é a relação público-privado, e os processos de gestão, que é o processo decisório em torno das políticas de saúde e como é que isso se dá, como os processos decisórios acontecem. Vocês viram lá, nós temos a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que foi recentemente, ela foi regulamentada em 2011, né? E aí passou a existir o contrato de organização pública, que aí era a ideia de se fortalecer o planejamento para que se organizassem essas regiões de saúde. Então, são elementos do marco jurídico normativo que vão dando elementos para a organização desse sistema. E aí, nesses processos de gestão, nós temos quem hoje participa do processo decisório dentro do SUS. Quem e que projetos políticos estão em disputa? Que métodos e técnicas de gestão que traduz a capacidade de governo? E tem um autor que também trabalhamos muito, que fala do triângulo de governo, que é a capacidade, a governabilidade, Maria, chuva, que fala do triângulo chamado triângulo de ferro, que ele diz que o gestor ele precisa ter a perícia, né, de ser um bom dirigente, tem que ter um sistema de prestação de contas bom para que ele, e tem que ter uma agenda. O sistema de prestação de contas é para ele ter a capacidade de acompanhar e monitorar todas as ações que estão pensadas, a nível gerencial, organizativo. Ele tem que ter a agenda, porque ele precisa definir quais são os problemas prioritários. Então, precisa ter muita clareza, principalmente numa situação como a que nós temos na saúde, de subfinanciamento. Então, são elementos que vão fortalecendo ou não a capacidade de gestão. Então, aí, como eu referi, teve a NOB 91, eu também não vou falar, porque isso já deve ter falado ontem,
a 93, a NOAS, que traz a perspectiva da regionalização, o conjunto de instâncias colegiadas que compõem o SUS. São instâncias interfederativas, nós temos, tanto a nível estadual, como municipal, como federal, colegiados que decidem sobre as políticas de saúde. Nós temos mecanismos de participação e de controle social, que são os conselhos de saúde, em alguns distritos, os conselhos distritais, e nós temos comissões intergestoras, entre gestores, né? Então, nós temos a CIT, a CIB, em vários níveis de gestão, que são espaços onde as decisões se articulam e incidem sobre a organização e o funcionamento do SUS. Então, assim, num esquema rápido, para vocês entenderem como é que se dá esse processo e esse arcabouço institucional do SUS, a nível nacional, nós temos o Conselho Nacional de Saúde. A nível, aí quem é o gestor, o executivo das políticas, é o Ministério da Saúde, né? Então, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, com poder deliberativo, as grandes decisões das políticas de saúde passam pelo Conselho. O Ministério da Saúde é o órgão gestor, como aqui. Quem é o órgão gestor aqui no Estado? A Secretaria Estadual. E no município, a Secretaria Municipal. Nós temos essas comissões. Tripartite é porque ela contempla os 3 níveis de gestão. E as representações dos gestores estão aonde? No CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e o Ministério da Saúde. A nível interestaduais, nós podemos ter os consórcios intermunicipais em área de fronteira entre os estados. Temos, para Minas Gerais, é um exemplo da existência de muitos consórcios municipais. Aqui no estado da Bahia, nós não temos muito essa experiência, não. Mas é a possibilidade que nós temos de articulação, né, entre os municípios para o desenvolvimento e identificação de ações que podem ser feitas conjuntamente. A nível estadual, nós temos também o Conselho Estadual de Saúde, o órgão gestor é a Secretaria Estadual de Saúde, tem a comissão bipartite, porque bi, município e estado. E o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e a Secretaria Estadual de Saúde. Colegiados de gestão regional, isso também a ideia era que cada região de saúde tivesse um colegiado gestor, onde pudesse reunir os gestores dos municípios daquela área, para que o plano pudesse ser discutido de forma conjunta e aquelas ações que pudessem ser pactuadas fosse esse o espaço de discussão e de decisão em torno dessas questões. E a nível municipal, temos o Conselho Municipal de Saúde, as secretarias municipais, e distrital, gerência dos distritos, alguns têm conselhos. Enfim, essas instâncias colegiadas são formas da gente ampliar o poder decisório, né? Fortalecer o controle social. Então, quando nós temos representantes dentro do conselho de usuário, de trabalhador, é tentando garantir uma maior participação em instâncias que deliberam sobre as políticas de saúde. E isso é fundamental, né? Então, é fundamental também que a gente tenha, na composição desses conselhos, realmente pessoas que representem a vontade de um coletivo. O que muitas vezes acontece é que nós temos, participando dos conselhos, pessoas que estão ali apenas para homologar as decisões do executivo. Então, essa é uma questão importante, né? Eu me lembro que uma experiência interessante feita aqui no Estado foi, eu não sei se vocês já ouviram falar, no Mobiliza SUS. O Mobiliza SUS, ele surge com esse objetivo. A ideia era poder fortalecer um conjunto de lideranças, né, para que tivessem a dimensão e a importância do papel no conselho, nos conselhos de saúde, a importância do papel, né, do controle social para a discussão das políticas e, portanto, o Mobiliza tinha esse objetivo, mobilizar as lideranças
E aconteceram coisas, isso eu sei detalhes, porque nós pensamos e concebemos o projeto do Mobiliza. Eu estava, nessa época, na Secretaria de Saúde, né, na Superintendência de Recursos Humanos, e quando nós começamos a pensar o controle social, como é que nós vamos fazer com que sujeitos mais inteirados do que é e da importância do papel de um conselheiro, que pudesse fortalecer muito a nível dos municípios também, onde os estudos demonstravam, né, que era onde a composição tinha uma certa fragilidade. Então, a ideia do Mobiliza foi exatamente essa. E isso conseguiu, né, a nível, porque aí era no Estado inteiro, se identificavam as lideranças, e aí um grupo de pessoas para ter discussões, esclarecer sobre o SUS, sobre a legislação do SUS, sobre a importância do Conselho, enfim, tinha uma série de atividades cujo objetivo era esse, né? E é isso, quando falamos de controle social, que é a importância da participação. A preocupação era que os gestores pudessem ter clareza e ter espaços de pactuação. Aí vem toda essa, inclusive redefinindo os blocos de financiamento em função da queixa dos gestores, para facilitar a vida deles, e esses contratos de organização da ação pública, que foi quando se regulamentou a 8080, em 2011, que era uma tentativa de se fortalecer o processo de planejamento dentro do SUS. Bom, aí não é só nessa organização do SUS. O que é que a gente vive na década de 90? A discussão toda da reforma do Estado. Essa reforma do Estado não foi só uma reforma brasileira, nós vamos ver aqui. Mas antes eu vou mostrar, né, que hoje, e a tendência é crescer essas diferentes modalidades de gestão utilizadas no setor público, com o surgimento de diferentes modelos, e para a gente observar como tem crescido o número de estabelecimentos de saúde, se você pega por natureza jurídico-administrativa, esse quadro, o capítulo de organização do SUS, nós fizemos lá também, então esse quadro você tem lá, mas é mostrando o crescimento, né, quanto nós temos de organizações nos diferentes modelos de gestão, seja dentro da administração direta, dentro da administração indireta, né, autarquias, fundações públicas, empresa pública, organização social, empresa privada, fundação privada, cooperativa, entidade beneficente sem fins lucrativos, sindicatos, enfim, nós temos um rol de estabelecimentos de natureza jurídico-administrativa que nós não podemos nos furtar de olhar para essa realidade. Mas antes a gente precisa mostrar o que é que deu, o que é que subsidiou essa realidade. Uma das questões, é o que eu falei aqui, é toda a discussão da reforma do Estado. E aí é importante a gente resgatar alguns elementos dessa reforma, não vou poder falar tudo o que eu gostaria, mas alguns elementos importantes, e depois a gente aprofunda. Dentre esses elementos, o que passa como linha central nessa discussão é a necessidade de se enxugar o tamanho do Estado e de transferir algumas unidades de gestão de serviços para fora do Estado, para outros modelos alternativos. Lembrar que essa discussão da reforma do Estado, ela não passa só aqui no Brasil, como eu disse, é o que a gente chama, foi uma revolução mundial em relação ao funcionamento do serviço público, aos gastos dos estados, a necessidade de ajuste fiscal. Então, passa por um interesse global, não sei se vocês já ouviram falar, no Consenso de Washington. Foi uma reunião que aconteceu no final dos anos 80, reuniu vários chefes de Estado. Na época, o presidente do Brasil também esteve nessa reunião, e presidente de outros países, e nessa reunião se discutiu essa questão, que o Estado estava muito inchado, que tinha muitos gastos, precisava ter um ajuste fiscal, e reformar o Estado numa perspectiva de se obter uma nova performance do serviço público.
E aí, na década de 80, quer dizer, no primeiro momento, a redução era o Estado mínimo, do mínimo, assim, o que pudesse tirar do Estado se tirava. Na década de 90, começou a se discutir o que era possível tirar da ação do Estado e o que é que o Estado podia delegar a outros entes. A novidade, então, não estava apenas na generalização mundial dessa agenda, mas no foco central do novo gerencialismo, chamado novo gerencialismo público, que era muito pautado em regras e no que nós chamamos do receituário de empresas privadas. E isso foi um processo que tinha uma crítica muito grande à questão da burocracia do Estado. Eu costumo dizer que o pobre do Weber deve se revirar no túmulo, porque, na verdade, Weber era um sociólogo que, pensando a sociedade moderna, pensou o modelo de burocracia. Quando ele pensou o modelo de burocracia, ele pensou em estabelecer protocolos e estabelecer regras para evitar, inclusive, situações pessoais interferissem, que as pessoas assumissem posições por mérito e não por indicação. Ele foi pensando questões que funcionam. E uma burocracia, quando ela não é patológica, ela é fundamental. Né? Quer dizer, o que depende o que é a burocracia? São caminhos, protocolos e processos que se estabelecem dentro de uma organização para que ela funcione. Né? Se eu consigo organizar com processos que organizem, eu tenho sucesso na minha burocracia. Se eu, ao contrário, uso a burocracia para atravancar processos, para dificultar processos, para criar 10 caminhos quando um só poderia resolver, aí é uma outra questão. No primeiro momento, foi ajuste fiscal, reduzir custos, elevar a eficiência. Reduzir custos é fácil, sabe por quê? Porque você, como gestor, corta e diz assim, ó, hoje não pode ter passagem para isso, amanhã não pode ter material para isso. Cortou e não vem. Agora, o segundo momento, que significava uma mudança institucional e uma nova performance para o serviço público, aí a coisa é diferente. Né? Porque aí você precisa dos sujeitos que fazem acontecer essa burocracia. E a ideia era que você pudesse criar, né, um outro olhar para o funcionamento dessa administração. Então, os primeiros anos da década de 90, o foco era cortar gastos. Depois que aí foi a bandeira, e isso precisava ser feito para que o Plano Real se sustentasse, qual foi a bandeira de FHC quando assume, a campanha foi em 94, ele assume a partir de 95, era a modernização administrativa. Isso gerou, inclusive, a criação de um ministério. Ministério da Reforma do Estado, cujo ministro era o Bresser. Né? E aí começou a pensar o que é que podia ser feito em relação a essa nova performance, essa modernização. Então, o foco era ter um governo empreendedor, em substituição ao governo burocrático, e sua forma tradicional de operar. E aí vinha uma série de medidas para revolucionar a administração pública. Só que muitos dos nossos modelos tiveram como espelho o que estava acontecendo. É por isso que é importante a gente entender que extrapola as fronteiras brasileiras o que estava acontecendo, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tinham programas e um dos programas que foram espelho para as OGOS foi um programa que acontecia na Inglaterra, da Margaret Thatcher, chamado Next Steps, que era Próximos Passos, que era exatamente isso. Né? Então, coisas que, por exemplo, o Bresser reuniu, na época, um conjunto de... Ele identificou nos estados quem estava com maior disponibilidade de fazer as mudanças internas. Um dos secretários que foi o nosso daqui, que na época era o Sérgio Moisés, né, que implanta o SAC. O SAC foi um modelo
né, que era a ideia de um shopping de serviços. E foi uma coisa impactante. Quem não gostou quando não teve que enfrentar mais as filas do Pedro Melo? A Bahia, ela aprova o programa de incentivo às organizações sociais primeiro do que o governo federal. Né? Tinha, claro, todo um cálculo político. Se Luiz Eduardo Magalhães não tivesse morrido de infarto, seria o concorrente de Fernando Henrique na eleição presidencial. Né? Então, tinha, e aí teve um investimento de colocar a Bahia, e a Bahia ficou em evidência nacional, porque conseguiu fazer o ajuste fiscal. Quando na década de 90, todo aquele incentivo, né, dos programas de demissão voluntária tinha um objetivo, que era enxugar a folha de pessoal, que é um custo alto.